fuck's Justin Bieber? Bazinga! Não gosto de você! Oh, fuck. I can't believe you've done this. Acho que você fez alguma merda aqui. Arnaldo! Tá no ar, Arnaldo! Tá no ar, porra! Arnaldo! Começando mais um GrotaCast, episódio 14. Hoje é sobre a figura mitológica, o Centauro e seu primo Minotauro, não o lutador. O podcast de hoje é curto, mas vale a pena. Eu sou o Jonas e vamos lá. Ixion ou Echion? A dúvida. Os centauros foram uma classe de monstros da mitologia grega que possuíam um corpo metade humana, metade de cavalo. Diferente do Minotauro, que é metade touro, metade humana, o centauro era metade cavalo, metade humana. Segundo a mitologia grega, o cavalo possuía uma série de virtudes admiráveis, e por isso a mistura com homens não era visto como uma coisa negativa. Diversas narrativas da mitologia grega contam sobre o relacionamento entre homens e os centauros, o que conferia a esse monstro, a essa criatura, a capacidade de socialização. A origem dos centauros tem a ver com o mal-entendido ocorrido entre os deuses olímpicos Ixion, Hera e Zeus. Hera e Zeus todo mundo conhece, são os mais conhecidos aí da mitologia grega, mas o Ixion, quem foi o Ixion? O Ixion, ele foi um dos 3 maiores vilões da mitologia grega, ao lado de Sísifo e Tântalo. O Ixion, ele foi descendente do deus rio Peneu. Isso mesmo, o nome do cara era Peneu. Aliás, que nome de vilão, né? Sísifo. Piadinha pronta, né? Bom, mas voltando ali ao deus Peneu, o deus rio. Esse deus Peneu, ele foi... Esse deus Peneu, deus rio, ele foi... Vamos chamar de deus rio para não nos confundirmos, né? Ele foi o deus dos Lapitas, um povo que habitava Tessália. Bem, mas voltando ali o Ixion, ao caso de Ixion, ao nascimento dos centauros, a origem dos centauros. Certa vez o Ixion se apaixonou pela deusa Hera, que era esposa de Zeus. E daí ele tentou estrupar a Hera. Aí a Hera, incomodada com o que tinha acontecido, ela foi lá e contou pra Zeus, né? Ah, cara, ele tentou me estrupar e eu consegui sair fora. Dá um jeito nesse puto aí. Aí o Zeus, depois de ouvir o relato da Hera, ele decidiu esculpir uma estátua de Hera. Puxa! Só que ele fez isso com nuvens. Ele esculpiu com nuvens uma estátua de Hera e colocou perto de Ixion para ver qual ia ser a reação dele. Daí o Ixion, ao pensar que a Hera estava dando mole ali de novo para ele foi lá e comeu. Dessa vez ele foi lá e comeu. Estrupou, afogou o ganso, sei lá. Ele foi lá, comeu a Hera e saiu se gabando, se vangloriando aí que tinha comido a divindade olímpica, que tinha comido a mulher de Zeus, que saiu falando, Zeus é corno. E daí o Zeus ficou puto, né, daí. Porque talvez ele não ficou puto porque ele tinha comido a nuvem, mas porque ele saiu chamando os Zeus de corno, né, dizendo que tinha pegado a mulher dos Zeus. E o Zeus, puto com isso, pegou e prendeu o Ixion numa roda de fogo que girava infinitamente e depois lançou no Hades. Que o Hades, ele representava o inferno na mitologia grega.
A nuvem que foi estrupada pelo Ixion, que estava na forma da Hera, deu origem a Kentauros, que deu origem aos primeiros centauros. O Kentauros, ele comia umas éguas lá e propagava a espécie. Cada vez ia tendo mais centauros lá. Ele ia propagando a espécie. Outros relatos da mitologia grega contam que alguns centauros eram frutos dos relacionamentos das divindades. O centauro Quiron, por exemplo, ele era filho do deus Cronos e da Filira, que era filha do oceano, do deus oceano, enfim. Contrariando a sua própria espécie, geralmente bastante impulsiva e violenta, Quiron teria ao longo da sua vida aprendido diversas habilidades ao ser educado pelos deuses Apolo e Diana. Entre outras habilidades, esse centauro teria profundo conhecimento sobre caça, medicina, botânica, música e futurologia. Puxa! O Quiron, ele era amigo do herói Hércules. Hércules aí que todo mundo conhece, teve até série inclusive que passava na Record, tem até filme animado desse que a Disney faz lá. E passava uma série na Record também do Hércules, era legal, era interessante. Tinha gigante e tal, ali até rimou, credo, podia ser um rimador, né? Vou continuar o podcast. O Hércules, ele era amigo do centauro Quiron. Inclusive o Quiron, ele chegou até a repassar os seus conhecimentos para o herói grego. Ele ensinou, chegou até de uma certa forma a fazer parte da educação do Hércules. Puxa! Mas em uma batalha contra os centauros, o Hércules, ele acabou atingindo acidentalmente o Quiron. Oh, fuck. I can't believe you've done this. O Hércules, desesperado, tentou curar o centauro ferido com uma medicação ensinada pelo próprio Quiron, que tinha conhecimentos em medicina, né? Contudo, infelizmente, ele não conseguiu evitar a agonia do centauro. Transtornado com as dores que sentia, o Quiron pediu para Zeus que fosse sacrificado. Triste pelo pedido do centauro, o deus supremo do Olimpo decidiu retirar a sua imortalidade e repassá-la a Prometeu. Quem foi Prometeu? O Prometeu, ele foi um titã, irmão do Atlas, do Epimeteu e de Menoés. Puxa! Ele decidiu repassar a imortalidade do centauro para o Prometeu, para que Quiron jamais fosse esquecido. E Zeus decidiu homenagear o centauro nos céus, onde ficou sendo representado pela constelação de Sagitário. Em outra situação, o Hércules se tornou amigo de outro centauro, o Folo. Só que ele acabou matando também acidentalmente. Não fode, porra! Esse centauro. Isso aconteceu quando o Hércules teve a missão de capturar vivo um terrível javali que aterrorizava os moradores da região de Erimanto. Na sua passagem por aquele lugar, o Hércules foi acolhido por Folo, que, tomado por imensa alegria, resolveu abrir um odre de vinho em homenagem a seu amigo humano. No meio tempo em que os amigos desfrutavam da bebida, os outros centauros que viviam na região sentiram o agradável odor de vinho e por isso tentaram invadir a casa do Folo e tomar o estoque de vinho dele. Atordoado com a invasão, Hércules se armou com seu arco e aniquilou todos os centauros invasores. Contudo, na pressa de se safar daquelas terríveis criaturas, acabou acertando acidentalmente o seu amigo. Oh, fuck. I can't believe you've done this. Hércules, o assassino de centauros. Por quê? Será que os centauros, eles eram tipo japoneses, assim, tudo igual, um parecido com o outro? Porque, porra, o segundo centauro que o cara matou, Sirachai, ele foi, durante toda a mitologia grega, o cara que mais assassinou centauro. E os amigos dele ainda, né? Putz, Hércules. Não rateia, né? A lenda grega mais famosa sobre os centauros conta sobre a batalha dos Lapitas e os centauros. Conforme o relato, Enomal, que era o rei de Pisa, era o pai de uma bela princesa chamada Hipodâmia, a quem ele tinha prometido a sua mão em casamento para aquele que conseguisse derrotá-lo em uma corrida de carros. Carros traduz aí para a época lá, carroça.
também o cara prometeu a mão da filha dele para quem vencesse ele numa corrida de carroça. Putz, após vencer e matar vários oponentes, o rei foi trapaceado por Pirito, que conseguiu vencer a corrida após o cocheiro Mirtilo ter danificado as rodas da carroça real. Na organização da festa, vários centauros foram convidados para participar do evento que consagraria a união entre Pirito e a belíssima princesa Hipodame. Mas durante a celebração, o centauro Euríton ficou embriagado, ficou bêbado, porque, como foi dito antes, os centauros gostavam de tortar o caneco, né, de ficar bebaço, chapadaço. Eles gostavam de tomar uma cana ali, gostavam de tomar um vinho, né. O Hércules, né, o assassino de centauros que o diga, porque, né, se eles não tivessem ido atrás da cachaça lá, da bebida, eles não tinham sido mortos, e o Folo também não teria sido morto, e o Hércules talvez não teria se tornado o maior assassino exterminador de centauros da mitologia grega. Pois é, o Euríton, ele ficou bebaço ali, tentou, assim como o nosso amigo lá do início, ele tentou violentar a princesa também, tentou dar uma sapecada ali na princesa. Só que daí os outros centauros que estavam ali também tentaram sapecar, estrupar a princesa. Aí o que aconteceu? Começou um grande conflito entre os centauros e os humanos. As criaturas que sobreviveram ao conflito saíram da região da Tessália em debanda, né? Aquela desordem, aquela desorganização do caramba. Mas na interpretação da mitologia, o centauro tem a importante capacidade de salientar o conflito entre a razão e a emoção, sendo que a parte de cima é a parte humana. Essa parte teria a capacidade de refletir sobre os seus atos, mas em oposição a essa característica racional, a parte inferior do corpo, que é a parte animal, representaria a violência física e impulsos sexuais. Pois é. Ou seja, os centauros, eles nasceram da paixão proibida de Íxion, rei da Tessália na Grécia, pela deusa Hera, que era a mulher de Zeus, como eu já disse no início do podcast ali, né? Enfurecido, Zeus criou uma nuvem com a aparência de Hera, que foi batizada de Nefeli ou Néfili. Isso aí eu não tinha dito lá no começo, mas eu estou dizendo agora. Da união de Íxion com Nefeli, a nuvem, nasceram os centauros, que acabaram expulsos de Tessália por causa das confusões que aprontavam. Pois é, naquela última festa lá, né, que o diga, porque os centauros, as criaturas, eles tentaram nada mais, nada menos do que estrupar, comer a noiva do casamento. Putz, assim eu sou obrigado a concordar com o assassino de centauros, o Hércules, né, mas enfim. O tamanho dos centauros, eles eram do tamanho de um cavalo, do porte de um cavalo, e eles não tinham nenhum poder, e o apelido deles era Filhos de Íxion. Já o Minotauro, diferente dos centauros, que tinham um corpo de cavalo e a parte superior humana, os Minotauros, eles tinham o corpo de humano e a cabeça de touro. Puxa. Bem, os gregos contam que Minos pediu ajuda para Poseidon para tornar-se rei de Creta. O deus dos mares concordou em ajudá-lo e entregou-lhe um touro branco para ser sacrificado, mas Minos, encantado com o animal, matou outro touro em seu lugar. Oh, fuck. I can't believe you've done this. Como castigo, no caso, Poseidon fez com que a esposa de Minos se apaixonasse pelo touro. Ou seja, zoofilia desde os primórdios lá na mitologia grega, né? Desde os primórdios já tinha zoofilia lá. Do amor entre eles nasceu o Minotauro. Não o lutador, e sim a figura mitológica. Nasceu o Minotauro. Ele vivia preso num labirinto no subsolo do palácio. Todos os anos, rapazes e moças de Atenas, a cidade rival a Creta, eram largados no labirinto para serem devorados pelo monstro. Até que no terceiro ano de sacrifícios, o herói grego Teseu derrota a criatura com uma espada mágica. A história, ela foi contada por gerações e gerações na Grécia.
como uma metáfora que poderia acontecer a quem, como o rei Minos, tentasse enganar os deuses. O tamanho do Minotauro é o mesmo tamanho de um homem. Ele tinha como poder força e habilidade com espada e apelido Astério ou Astérios. Esse é o Minotauro, a figura mitológica, não o lutador. É isso aí, mais um GrotaCast que chega ao fim. Esse foi um resumo da figura mitológica Centauro e também um pouco aí do seu primo Minotauro. Acesse guridagrota.blogspot.com.br e confira lá os últimos posts, os últimos podcasts, os podcasts antigos, os episódios antigos. Também pode comentar lá, tem lá a caixinha lá para comentar, comenta lá, valeu. E também pode mandar um e-mail para grotacast@gmail.com. É isso daí, valeu, até o próximo, fui.